Nos relatos dos evangelhos, encontramos não apenas registros de milagres físicos realizados por Jesus, mas também poderosos atos de perdão e restauração espiritual. Um desses episódios marcantes é a cura do paralítico, que não apenas ilustra a autoridade divina de Jesus sobre o corpo humano, mas também revela sua capacidade única de perdoar pecados. Nesta narrativa, somos confrontados com a profunda conexão entre fé, perdão e cura, e somos desafiados a refletir sobre o significado e o impacto desses elementos em nossas próprias vidas e na missão da Igreja. Vamos explorar mais de perto esse emocionante episódio e suas implicações para nossa jornada espiritual. Os gadarenos endemoniados. Mateus apresenta os aspectos essenciais deste episódio de exorcismo, deixando de lado detalhes mais amplos registrados em Marcos 5:1-20, onde são descritas a intensidade da possessão, o impacto terrorífico na comunidade e as instruções dadas ao homem liberto para testemunhar em Decápolis. No entanto, Mateus observa a presença de 2 endemoninhados. Talvez os outros evangelistas tenham focalizado apenas um dos endemoninhados, ou pode ser que Mateus mencione 2 para atender à exigência judaica de testemunho corroborado por pelo menos 2 testemunhas. A expressão antes do tempo refere-se à crença comum tanto no judaísmo quanto no cristianismo de que o tormento desses espíritos malignos ocorrerá após o juízo final. A palavra grega traduzida como tempo indica um momento crucial, uma ocasião oportuna, um momento adequado para a realização. Gadara estava localizada às margens sul do Mar da Galileia, enquanto a cidade, parte da Confederação da Decápolis, 10 cidades, ficava alguns quilômetros ao sudeste, nas montanhas. A área era habitada por uma população gentia, explicando a presença de porcos. Jesus normalmente não tolerava a comunicação com espíritos malignos. Em vez disso, ele os repreendia e ordenava que saíssem. No entanto, esta foi uma exceção. Ao questionar os demônios sobre seus nomes, presumivelmente para determinar com quem e quantos estava lidando, Jesus recebeu a resposta legião. Ele permitiu que as infestações fossem lançadas nos porcos, uma vez que era apropriado, espíritos imundos para animais impuros. Assim, Jesus demonstrou sua autoridade sobre os espíritos malignos. Diante de casos de possessão maligna, os ministros são aconselhados a seguir o exemplo de Jesus, minimizando a comunicação com espíritos malignos. A prática de fazer ameaças vãs e arrogantes a esses espíritos não estava de acordo com o comportamento de Jesus, conforme enfatizado pelos apóstolos. No entanto, a ênfase não está apenas na cura física, mas também nas implicações teológicas e cristológicas do milagre. Ao perdoar os pecados do paralítico, Jesus provoca o espanto e a indignação dos mestres da lei, que consideram sua ação como blasfêmia, pois somente Deus possui autoridade para perdoar pecados. Ao conhecer seus pensamentos, Jesus confronta diretamente o dilema teológico, desafiando as concepções convencionais e evidenciando sua própria natureza divina. Embora Mateus não detalhe o cenário da casa lotada e o esforço dos amigos do paralítico para baixá-lo por um buraco no telhado, ele mantém as palavras de Jesus ao paralítico, ressaltando a importância do perdão dos pecados como parte integral da cura e redenção oferecidas por Jesus. Esta narrativa não apenas demonstra o poder de cura de Jesus, mas também destaca sua missão de trazer salvação e restauração espiritual às vidas daqueles que o buscam. Ao afirmar sua capacidade de perdoar pecados, Jesus desafia os líderes religiosos e demonstra sua autoridade divina de uma maneira poderosa. Sua pergunta retórica sobre o que é mais fácil, perdoar pecados ou restaurar a saúde, serve como uma provocação sutil, convidando-os a deduzir a resposta e preparando o caminho para o milagre que está prestes a realizar. Assim como no episódio da tempestade, onde Jesus controla os elementos da natureza, aqui ele opera com as prerrogativas divinas, revelando-se como mais do que um simples ser humano e transcendendo as expectativas convencionais sobre o Messias. A reação da multidão, que fica maravilhada e glorifica a Deus, reflete o reconhecimento da autoridade concedida por Deus aos homens, simbolizada na capacidade de Jesus de perdoar pecados. Mateus destaca a delegação dessa autoridade divina aos discípulos, indicando que eles também serão envolvidos na missão do reino de perdoar pecados. Esta ideia é reforçada quando Jesus entrega as chaves do reino a Pedro e posteriormente estende essa autoridade aos outros discípulos.
O tema do perdão dos pecados é explorado ainda mais em outras passagens do Novo Testamento, enfatizando a importância do perdão como parte essencial da mensagem e da prática cristã. Jesus, ao honrar a fé dos amigos do paralítico, demonstra sua disposição em perdoar e curar não apenas o corpo, mas também a alma. Este episódio destaca a importância da fé na vida do cristão e no ministério da Igreja. Assim como os discípulos foram divinamente perdoados, eles também são chamados a exercer o ministério de perdão e reconciliação, refletindo a graça e o poder transformador de Deus. No entanto, muitas vezes a Igreja subestima o poder e o papel da fé, esquecendo que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A vitória sobre o mundo é alcançada por meio da fé, e é essa mesma fé que nos capacita a testemunhar o extraordinário poder de Deus em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. A convocação de Mateus, o cobrador de impostos. Mateus nos traz mais um episódio significativo em sua narrativa dos milagres de Jesus, a chamada de Mateus, o cobrador de impostos. Como cobrador de impostos e associado de pecadores, Mateus representa um contraste vívido com os discípulos voluntários do capítulo 8, que receberam uma resposta mais dura de Jesus. Observe que, de acordo com Marcos, Mateus deixou imediatamente sua coletoria e seguiu Jesus. Pouco depois, Mateus convida Jesus para sua casa, juntamente com alguns de seus amigos pecadores. Os fariseus, que testemunham essa reunião, questionam os discípulos sobre o motivo de Jesus estar comendo com pecadores, o que, para eles, tornaria a pessoa cerimonialmente impura e mancharia a reputação de qualquer fariseu. Eles estão implicando que Jesus se assemelha aos pecadores com quem ele se associa. Em resposta, Jesus afirma que não são os sãos, mas os doentes, que precisam de médico. Como é característico em Mateus, Jesus cita o Antigo Testamento para justificar suas ações: misericórdia quero, e não sacrifício. Isso apoia a ideia de Mateus de que a verdadeira justiça é ser misericordioso, um tema que ele já havia introduzido em outros pontos de seu evangelho. A expressão ide e aprendei é típica do ensino rabínico. A ironia que é que, embora Jesus tenha chamado os fariseus de justos, na verdade ele considera a justiça deles inadequada, já que a pergunta que fazem revela uma falta de misericórdia. Jesus havia instruído seus seguidores anteriormente a superar a justiça dos fariseus, enfatizando que sua marca de justiça é demonstrada pelo amor e pela misericórdia estendidos aos pecadores. A imagem do Messias compartilhando uma refeição prenuncia o banquete escatológico, que Jesus já havia dito que teria alguns convidados inesperados e algumas ausências surpreendentes. Ironicamente, um cobrador de impostos como Mateus, que deseja compartilhar uma refeição com Jesus, se torna um dos convidados inesperados que o Messias acolhe à mesa. Junto a Jesus, os pecadores estão em melhor companhia do que os presunçosos fariseus. Aqueles que têm fome e sede de justiça, mesmo que considerados pecadores, estão mais próximos da verdadeira justiça do que os autoconvencidos. Essa é uma poderosa reflexão que destaca a essência da mensagem de Jesus, conforme destacado pelo estudioso France. Que possamos refletir sobre a mensagem de misericórdia e justiça de Jesus, assim como Mateus nos lembra através da chamada de Mateus o cobrador de impostos. Que essa reflexão nos inspire a buscar uma justiça que excede a dos fariseus, baseada no amor e na misericórdia para com todos. Até a próxima!